para todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, nesse dia 19 de agosto. E nessa tarde, mais uma vez, faremos o estudo de uma página do Evangelho. Nós já estamos lá no capítulo 24, no finzinho do capítulo 24, e esse é o último. Precisamos nos preparar para recebermos aqueles cuidados que a cada segunda-feira são dispensados a nós pela falange médica dessa casa. E, ao mesmo tempo que nós nos concentramos no estudo das palavras evangélicas, estamos recebendo os cuidados que os médicos da espiritualidade dispensam a cada um de nós, abrandando os nossos males, as nossas dores, acalmando o nosso coração e nos colocando num estado positivo para enfrentar a semana que se inicia. Mas como nós estamos cheios de preocupação, chegamos aqui bem preocupados com os mais diferentes assuntos, e nós precisamos ter a nossa mente desanuviada de qualquer preocupação. Nós então nos socorremos da leitura de um texto que nos faz ir saindo das preocupações que nos acompanham e nos colocando na situação de pacientes desejosos da cura, do alívio dos nossos males. Então, é por todas essas razões que nós iniciamos a reunião de cada segunda-feira com a leitura de um texto que tem por objetivo exatamente isso: nos desligar das preocupações diárias. E a nossa irmã Leuda é a responsável por essa leitura. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o texto que nos faz a preparação para o estudo de hoje foi retirado do livro Fonte Viva, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, Na Cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus, capítulo 27, versículo 42. Sim, ele redimira a muitos. Estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei,
A queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue no madeiro, e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Bom estudo a todos. Agora nós vamos ouvir o estudo desenvolvido pela nossa irmã Sônia, cuidando do fechamento do capítulo 24, os itens 17, 18 e 19. Uma honra e uma delícia estar aqui nessa casa, né? Essa casa é maravilhosa, todos nós somos maravilhosos. E a gente está falando, protegida por toda essa falange, está falando para nós, espíritos encarnados, e por todos esses irmãos desencarnados, muito amigos que aqui chegaram, que vêm nos abraçar, ser abraçados, receber algum socorro, e outros vêm nos intuir para falar o mais adequado e mais aconchegante para os nossos momentos. Eu sou uma moça muito bem protegida, tenho certeza absoluta, porque eu já disse para vocês, ou eu vou abrir, ou eu vou fechar. Quando eu tenho a honra, recebo esse prêmio de abrir, penso assim, eu só estou dando a introdução. Se eu não fui muito brilhante nem clara, não tem problema. Tem mais 3 para esclarecer. Agora, quando eu vou fechar, eu fico mais preocupada. Mas eu já tenho uma estratégia. Tudo na vida a gente encontra uma saída, né? O que eu tenho feito? Ouvido todas as palestras. Às vezes não dá para ouvir na hora, né? Mas eu só não ouvi da Sueli, infelizmente, porque ela ficou doente. Mas em casa eu li, né? Porque a gente mora junto, então é um prazer sempre ler o que minha irmã escreve, porque ela sabe muito mais do que eu e a gente troca figurinha. Ela me esclarece bastante. E isso me facilita. E o Alcir, ele me ama de paixão,
porque ele tem sempre que falar uma coisa, ou eu para ficar irritada, ou para ficar insegura, nunca ele me diz, ou para falar assim, Sônia, calma. E hoje ele disse uma coisa, como é que é? Ele falou uma palavrinha tipo assim, vai brilhar? Pô, com o brilho de todos que vieram aqui. E aí disse para ele, Alcia, a vida a gente está todo dia aprendendo, né? Então pode ficar certo que eu vou relembrar tudo que já foi falado por ele próprio, que eu ouvi a palestra dele, e para fechar, para que a gente tente fixar esse conhecimento, essa advertência, essa lição de Jesus Cristo, sabe para quê? Não é para dizer que eu sei mais, mas que eu possa mudar mais, ter mais coragem, mais fé, mais confiança, lembrar como foi a introdução de hoje, lembrar a vida sofrida de Jesus, que vem só para dar exemplo, para que nós não ficarmos tão, dói, reclama, que coisa ruim, para a gente ter coragem, dói, mas dói para o bem, então doa, sem lamúrias, sem reclamações, sem palavras negativas. E eu falei para o Alcir, eu aprendi com Silvio Santos, com Chacrinha, que quando a gente muda, né, bem comercial, eles sempre retornam ao que foi dito, porque cada um senta na poltrona no horário. Ele deseja que quando o cara sentou na poltrona antes, depois que começou o programa, que ele saiba o que ele falou anteriormente, para continuar o interesse. Então, Alcir, é exatamente o que eu vou fazer hoje. Eu vou ler que eu aprendi, eu não gostava muito de ler a citação bíblica, porque a gente tem que traduzir, né? Porque é uma linguagem bem complicada. E depois vou relembrar o que eu ouvi, o que eu aprendi, e o nosso dia a dia, para a gente sair daqui sabendo que esse capítulo 24, com um título tão bonito, Não ponhais a cadeia debaixo do alqueire, é a busca da luz divina. O que é isso? Nós estamos aprendendo nesse capítulo a buscar a luz divina. Mas como a gente tem essa luz dentro da gente, porque nós somos filhos de Deus, então essa luz está aqui. Mas como eu trago? O que eu faço? É esse capítulo final, ele vai juntar e nos dar, eu diria, dentro de princípios bem firmes, bem claros, o que se fazer. Como eu vou provocar isso? Em que momento eu estou ocultando, botando o alqueire, pegando a minha candeia e botando embaixo da mesa? Em que momento eu estou fazendo isso comigo mesmo? Então, é isso que hoje nós vamos aprender. Com que objetivo, Sônia? Com o objetivo da gente sair daqui e ficar pensando, está na hora de tirar o pano e deixar aquela luz ir embora. Mas todo mundo vai falar, deixa, fecha o olho se a luz te incomodar, mas eu vou. É isso que essa será o nosso objetivo da tarde de hoje. Então, vamos lá. Diz, carregar, o que eu vou falar? Carregar a cruz. Todo mundo a Leuda já acabou a minha novidade. Carregar a cruz, sofrimento. Mas a cruz será leve, será sangrenta, será cortada a ponto de eu perder e não atravessar a ponte, porque eu fui querendo cortar, não tive
madeira suficiente para estar do outro lado da vida. E aí vou ter que fazer um retrocesso maior. Quem quiser salvar a vida, perder-la. E o que é perder a vida? Que vida? Aí eu lembrei de um negocinho aqui que a gente fala todo dia. Da vida, nada se leva. Lembra que a gente fala todo dia isso? E o que será isso, hein? Será que eu só estou me reportando aos bens materiais? Só. Vamos ver exatamente do que se trata isso. Então, vamos ler a citação bíblica, que é de São Lucas 6,22 e 23. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como um mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai neste dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos estás reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Então, traduzindo isso simplesmente, felizes nós seremos todas as vezes que caminharmos dentro da filosofia cristã. Felizes, alegrai-nos quando nós trouxermos para nós a lei do amor. Porque ele fala que os odiarem, não se importa se você for repudiado porque você tem 10 reais e deu 5 e só ficou com 5. O que a gente ouve? Tu é boboca? Tu é maluco? Não tinha nada, ainda deu o que não tinha? Não se perturbe com isso. Não diga, meu inimigo. Nós não temos inimigos. Nós temos simpáticos, pessoas simpáticas, ou pessoas que nós não temos simpatia. Mas ele é, Sônia, seu inimigo. Ele deseja tudo que você deseja. Ele te ofendeu. Não. Ele se ofendeu. Eu não tenho inimigos. Eu tenho pessoas que não gostam muito de mim. Isso é estar dentro da lei do amor. Isto está dentro da filosofia cristã. Isto é que nós somos tão grosseiros que é preciso que um espírito de profunda luz viesse aqui para que fosse o nosso mentor, companheiro de uma jornada que todos passam aqui no planeta Terra, para a gente entender isso. Apesar de 21 séculos, nós continuamos, quando pisado o nosso pé, somos capazes de fazer um xingamento e até matar, dar um tiro. O cara bateu na lateria do meu carro, eu estou com arma, pum, mato. Ainda somos capazes disso. Ou destruir um país porque eu queria ter muitos quilômetros, ou porque eu já fui dividido uma vez, eu era a União Soviética e agora eu sou só a Rússia. Então, eu não tenho pena. Eu entro nos hospitais, nas escolas e mato. Isso acontece. Mas também acontecem coisas muito boas. Porque a gente tem certeza absoluta que uns voltarão. Nós todos vamos reencarnar. Vamos embora e vamos voltar. Muitos de nós talvez não voltemos. Por quê? Aqui será um planeta de regeneração.
Regenerar é uma palavra de ordem nossa, enquanto pessoas humanas. É muito complicado, porque regenerar, o re, é um pedacinho da nossa língua que é repetir. Então, eu te dou uma lição, eu dou para ela uma lição, ela errou tudo, mando ela refazer a lição, e ela refaz com os mesmos erros. Rasga e faz de novo, porque nós somos incompetentes com o nosso conhecimento interior. Nós somos vaidosos com o nosso conhecimento. Nós somos egoístas. Melhoramos? Sim, claro, né? Porque a gente já deve ter feito 1000 reencarnações, e estamos prontos para 1001, se tivermos chances ainda. Entendeu? Porque alegrai-vos. Mesmo que você seja xingado, mesmo que você seja excluído, isso não pode nos abater. É isso o que São Lucas quis nos passar. Vamos conversar aqui o que é salvar a vida. Mas, antes de a gente falar a vida, a gente tem 2 vidas, né? Aqui, né? A gente tem essa vida material, que é o corpito, e tudo que está em volta, e a vida espiritual, que é o nosso espírito, a nossa alma. Então, pode passar. Segundo o livro Pão Nosso, capítulo 89, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel diz: confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Gente, olha que espetáculo essa citação do Emmanuel. Por que ele fala em bênçãos educativas e redentoras? Por quê? Eu e a Lilda adoramos falar isso. Porque nós consideramos a Terra uma escola, não é? Numa escola tem educação, tem conhecimento. E aonde estão as bênçãos educativas do Mestre Jesus, do nosso professor? Mas ele é um professor, é porcaria, ele é mestre, porque ele é tem conhecimento e sabedoria. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças representam o conteúdo programático, quem é professor aqui sabe, é latitude, longitude, geografia e ciências, as funções, né, dos vegetais em língua portuguesa, aposto, vocativo. Bem-aventuranças é aonde nós temos os conhecimentos. Para a cozinheira, é saber o material que vai usar para fazer um bolo de fubá e como se manipula esses materiais. Isso são as bem-aventuranças. É esse conteúdo de Jesus Cristo. E nesse conteúdo de Jesus Cristo, bem-aventurança, ele é tão sábio que vem o consolo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque estes entrarão no reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes terão a misericórdia. Olha aí, gente. Bem-aventurados os aflitos, porque esses serão consolados. Então, o nosso conteúdo programático divino é de reflexão e de consolação. Olha que bonito, gente. O Emmanuel foi muito bem. E qual é o tema
do nosso Mestre Jesus? O bem, a fraternidade, a minimização do mal que trazemos, que é o que mal é esse nosso? O egoísmo e o orgulho, a vaidade, o poder. Aí, continuando, temos o que? Surge, então, o imperativo de aceitá-las. Aqui não está fazendo a solicitação de aceitá-las. Imperativo, que é dever, é ordem, ter essas bem-aventuranças, que parece que elas trazem sacrifício e sofrimento, mas esse sacrifício e sofrimento é aquilo que a gente precisa passar para entendê-las e para a gente se purificar. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados, que serão felizes, ditosos, por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Então, consequência das bem-aventuranças na pobreza material. Por quê? Porque nós achamos que a gente veio aqui à Terra para encher o bolso, para ter calça de linho, para ter relógio Rolex, nada disso. Nós viemos aqui, o nosso estágio curto aqui é para apreender, para fortificar, para testar as nossas virtudes, a nossa moralidade. O quanto cada um de nós temos já a humildade encaminhada, não vou dizer consagrada. E quando nós encaminhamos o nosso lado humilde, nós estamos minimizando o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Quando nós não é nem tirar, gente, eu não considero aquela ação, está sobrando dinheiro, vou dar para a casa espírita. Eu acho que esse vai ser o saco, quando a gente chegar lá em cima, Jesus vai dizer, está de saco vazio, mas eu tirei da minha bolsa e dei para a casa espírita. Não é isso, mas não é isso mesmo. É quando a divisão do seu bem, ou do pouco ou do bom bem, é espontânea, é normal. Quando um professor, ela se esforça para fazer o seu aluno aprender, seja autista, tenha TDAH, quando ela faz isso naturalmente, eu tive um exemplo claro disso na minha escola. Uma professora conversando, ela falou, para mim, todos os alunos terão que aprender. Todos serão 100 para mim. Eu falei, oba, essa está certa. Hoje, ela tem alunos normais, inteligentíssimos, e outros com TDAH, autismo. Pergunta, com hidrocefalia, pergunta se todos não saíram, não com uma alfabetização completa, mas ela se esforçou, foi uma glória, eles saíram já lendo alguma coisa. Ela mostrou que o que ela disse era verdade. Isso é um ato de amor e de humildade. Traz o seu conhecimento e vai levá-lo a alcançar. Esse conhecimento vai alcançar todos, de várias formas diferentes. E aqui
ele fala por encontrar alegria e simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Eu vi na entrevista da Veja, ela perdeu o braço com meses por causa de uma vacina da tuberculose e ela, então, só podia entrar nas Olimpíadas, Paralimpíadas. E ela foi convidada esse ano, nas Olimpíadas agora de Paris, para participar. Então, ela falou que isso para ela declara na entrevista, foi um negócio maravilhoso. Quer dizer, considerado, porque quando você perde o braço, o seu equilíbrio fica descompensado. Mas quando ela competiu com pessoas que esse equilíbrio ela foi considerada como uma igual, não uma excluída, nem com necessidades especiais. Ela sentiu isso, disse que isso deu-lhe uma força, uma coragem. Olha que espetáculo. Na dor dela, ela se glorificou e se capacitou para ser corajosa, para enfrentar. E a nossa poeta que perdeu o braço escreveu um livro com um braço mágico. Ela criou uma história, olha quanta coisa bonita. Por isso que esse mundo não está perdido, gente. Nós estamos num processo de regeneração. Já rapidinho dei 2 bons exemplos. Aí, então, em fechamento do Emmanuel, na revista Reformador, nós conseguimos verificar situações reais realíssimas, em que essa revista mostra como, nesse momento que a gente vai passar, são 4 situações que nós temos todos os dias, como que a gente vai reagir a isso para conseguir tirar o pano de cima do nosso abajur, jogar na lata do lixo e deixar a luz entrar. Olha aqui o que ela diz. Mestre, isso já é do Reformador. Mestre na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se as bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam dela com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. Ratificando as palavras de Emmanuel, podemos ler nas páginas 177 da revista O Reformador, de agosto de 1970. Então, o que diz a revista? Esses casos que a gente vai falar aqui, exemplifica quais são os exercícios. Vamos falar em termos de escola, tem um monte de professor aqui. A gente já sabe que a escola é terra, que o mestre nosso é Jesus. Qual é os conteúdos programáticos, as bem-aventuranças, que são conteúdos difíceis, que nos levam ao choro e à renúncia. E agora nós vamos, que tipo de exercício nós temos aqui para isso? Exercício primeiro. Não tiveste o pai que desejarias, e nem a protetora que esperavas. Amai-os, tais quais se revelam, e abençoas pelo bem que te fizeram, trazendo-te à escola humana. Olha o exercício. Se eu pedisse para levantar a mão, quem está aqui fazendo esse exercício, vai ter, gente. Então, eu não tenho pai nem a mãe que eu queria. Abençoa-os pelo bem que te fizeram, trazendo a escola humana. Por ela não ter abortado. Por ela, quantos já foram abortados, espernearam e estão aí perdidos. Olha que coisa bonita. E que todo dia o aborto não há de a gente falar nada. Há de só sempre pensar que alguém ficou sem uma oportunidade.
2. Segundo exercício. Não achaste o esposo ou a esposa na altura dos teus ideais? Aceita. O companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Quando eu tive a honra de falar sobre casamento, foi uma honra ter falado sobre isso. É exatamente isso. No meu papel na educação, eu recebo muito pai, muita gente. E aí, a professora, às vezes é o casal, sai até briga de vez em quando. É professora, mas ela fala, eu desfalo. Aí depois, quando acaba, eu falo assim, e você nunca fez nada? Nunca. Tem certeza? Aí eu brinco assim, vai trocar o João pelo Pedro, depois pelo José, vai continuar a mesma coisa. Eu acho melhor a gente parar aqui e tentar acertar. Se quando eu atendo só a mulher é danada, né? Horrorosa. Eu falo assim, vem cá, mas você é boazinha? É boazinha mesmo? Começou a rir, né? Tem certeza absoluta? Gente, você vai dizer, Sônia, porque você já é velha, está idosa. Separar é uma bobagem da vida. Mas as pessoas, porque elas se acham perfeitas. Vou repetir o que eu disse no dia que eu falei sobre casamento, dita por uma médica, a Juliana era dessa época, uma médica que vinha fazer palestra para a gente. Ela disse, só separe se bater. Bateu, acabou. Mas enquanto for, porque eu quero amarelo, você quer azul, porque eu quero... tolerância e amor. Como o meu amigo, doutor Cilo Gomes Valente, que era o presidente dessa casa, um dia disse para mim, ô Sônia, a gente nasce casado ou não? Porque a coisa foi arranjada lá. O seu marido, a sua esposa, já estava combinado lá. E perfeição amorosa, encontro amoroso, acontece? Acontece. Mas ainda é uma raridade. Então, quando a gente usa um companheiro, uma companheira, sejamos tolerantes, principalmente quando as brigas se fazem, pensando, mas eu não sou esse bonzinho, eu não sou bonzinho, eu não sou boazinha. Tolerância e amor. Aqui teria mais 10 exercícios. Para quê? 10 levantariam o braço para a gente. Não conseguis nos filhos os seres afins com que sonhavas? Acolhe-os como são e dá-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho da perfeição, que para nós todos ainda vem muito longe. Olha que vem muito longe. A mãe se desespera, fora de casa. Na minha casa não entra mais. O seu filho é aquele que lá na outra encarnação, muitas vezes, você humilhou, você botou para quebrar, ele veio para você resolver. Acolhe, reza, ora, conversa, mas não joga ele na lata do lixo. Quarta lição. Quarta lição. Não vês nos irmãos os gênios de bondade e de abnegação que supunhas? É aquele negócio, né? A gente trabalha, se esforça na escola, se esforça na casa espírita, e meia dúzia não quer nada da vida, né? E a gente fica revoltada e fala assim, não vou fazer nunca mais isso. Está pensando que eu sou baboca?
Eu acho ótimo isso. A gente fala mesmo. Não, vou desistir, deixa para lá. Vai dar zebra? Vai dar errado? Fica para lá. Abraça-os, qual se mostram, e oferece-lhes o apoio fraterno que se faça possível, sem algemá-los a pontos de vista. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui supervisora de uma grande escola. Quando eu fazia entrevista no professor para trabalhar na escola. Quando eu fiz a entrevista, eu escolhi meus professores. A irmãzinha não gostava muito de mim, não. Ela gostava de fazer uma competição comigo, né? Mas ela era dona da escola, né? O que eu ia fazer? Aí ela olhou para mim e disse assim: ô Sônia, não gostei nenhum desses. Gostei, ela tinha gostado daqueles que eu não indicaria. Aí eu falei, meu Deus, falei para minha colega, meu Deus, vou outra vez começar do zero. Aí eu fiquei, falei, seja o que Deus quiser. Fui embora. Era o recesso. Não, era férias. Quando entrei na escola, marcando já com essas professoras para trabalhar, para começar a orientação delas, entra a irmã, mulher alta, grandona, tem uma notícia para você. Falei, o que foi, irmã? O que houve? Houve alguma mudança? Sim, todas elas desistiram. Todas. Eu falei, desistiram, irmã? Desistiram. Eu falei, pô, uma escola que a gente ganha bem pra caramba. As pessoas ficavam loucas. Você botava para chamar, pode ser 10, para você escolher uma. Porque a escola era muito boa e pagava muito bem a gente. Eu falei, Aí eu falei... Aí uma amiga minha, maldosa pra caramba, falou, Sônia, o que você falou para essas moças? Não, eu só falei que elas tinham que trabalhar muito, que a escola não trabalhava assim, mas que eu iria dar todo apoio e ia trabalhar com ela. Sônia, com que cara você falou isso? Eu comi uma cara. Eu já estava conformada. Mas, veja bem, quando a gente passa as coisas de maneira sincera, firme, fala a verdade, você dá chance para o outro. Eu fiz com que elas não pensassem só no dinheiro que elas iam ganhar, mas na responsabilidade que elas teriam com a escola, né, para cumprir com o trabalho que era de alto nível, porque é uma escola que trabalhava em um nível melhor, e elas mesmas se selecionaram. A irmã, coitada, só fez essa bobagem porque ela queria, né, depois no trabalho, dizer, tá vendo? Fiz uma boa escola lá para a direção, uma boa seleção. Eu, por minha vida, escolhi as outras não só porque eram extremamente competentes, e depois foram para outros cargos dentro da própria escola e convidados para outras escolas melhores, mas também porque eu vinha de um trabalho muito acelerado, o trabalho era muito acelerado. E que, quando um professor falha, ele não é chamado, quem é chamado é a supervisora. Então, para mim, era... Agora, vê como é que as coisas se arrumam. Então, esse exercício de pontos de vista, sem algemá-los a pontos de vista, quando a gente tem muita abnegação, a gente tem que abraçar a causa, não reclamar, como eu não podia reclamar, eu ia colocá-las dentro dos padrões necessários, e em frente. Então, a vida, a gente sempre tem isso. Agora, eu pergunto a vocês, foram 4 exercícios aqui da Reformador, 4 situações de exercício. Nós estamos fora. Vocês se encontraram aqui? Vários, a gente se encontrou aqui. Qual é a nossa resposta? Como fazer bem esse exercício? É chutar de lado, se desesperar, morrer, suicidar? Não. Eu destaquei até os verbos. Aceitar, acolher, abraçar. Olha, palavras de Jesus, acolher.
da irmã, daquela Maria de Madalena. Aceitar, resignar-se, abraçar. Hoje a gente se abraçou aí com meu amigo. Nossa, que abraço bom. Abraçar passa energia, abraçar passa calma. Como é bom abraçar. Na sexta-feira, uma colega minha estava mal e eu falei assim, posso te abraçar? E eu também, às vezes, digo... Outro dia eu falei, estou precisando de um colo, estou precisando de um colo. De noite escrevi, não preciso mais não, esqueci do colo de Jesus. Olha, que quanto não é claro, não é claro, não é fácil. Você vai dizer, como fazer isso quando eu estou com ódio? Não tenha ódio. Quem pensa nisso não vai ter ódio. É preciso abençoar. Olha, uma coisa que eu faço falta, a atualidade, você já conhece também. Abença a vovó, abença a mamãe, Deus te abençoe. Lembram que a gente fazia isso? Estava correndo. E aí? Minha mãe fazia, volta, bença. Deus, uma mãe dizer isso para um filho é mágico. Deus te abençoe. É chamar todas as forças divinas. Fazem isso? Nem cumprimentam. Devemos, cada companheiro ou companheira de caminho, na realidade que lhes toca, e amando e abençoando a todos, atendamos à realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário, não nos achamos no educandário da experiência para dar lições alheias, e sim dar conta das lições outras que pelas aulas do dia a dia a própria vida confere a nós. Não viemos aqui para julgar. Olha a clareza, eu fui muito feliz, né? Porque na minha pesquisa, falei, eu não estou acreditando que está tudo bom. Não julga, gente. Todo mundo, todos os dias nós julgamos. Nós falamos, não, isso aqui, não precisa, não julga, não vamos julgar. A gente faz isso todos os dias. Quando a gente faz... Olha, sábado eu cheguei em casa com vergonha de mim mesma, que eu tinha feito um monte de bobagem, julgando. O que eu fiz? Julguei. Falei, caramba, espírita de porcaria eu. Não julguemos, cuidemos da nossa vida. Olhemos, sabe por que a gente não melhora? Porque a gente está olhando a vida do vizinho. Olha para a gente, para o nosso interior, busca você. Aí eu escrevi uma coisa que a gente fala muito aqui e a gente não entende. Conheça-te a ti mesmo. Eu sempre lembro. Quem é você que... é do Chico Buarque essa música. É com outro intuito, mas canta para você. Quem é você que não gosta de mim? Quem é você que não gosta de você? Porque cada vez que eu julgo a Sueli uma chata, enjoada, que não gosta de comer, eu não estou olhando para mim. E você, seu negócio de comer é chato, enjoada? Entendeu? É preciso que a gente faça. Em vez de julgar, eu acho que a Sueli não come, é enjoada mesmo, chata e enjoada para comer. Então, o que a gente faz? Enche a geladeira. Eu fiz isso a semana passada. Eu fiquei tão preocupada com ela, que a gente tem uma pessoa que nos ajuda em casa. Falei, Carminha, bota tudo. Aí tudo que eu sabia que ela gostava, a Carminha cozinhou. E botei coisas que ela não gosta mesmo, mas deixei lá lavada, arrumada. Aí, decepção. Chego em casa, Sueli, Carminha fez até canja, tudo ruim. Eu sentei, falei, vou matar essa garota. Tudo ruim.
Ah, tá, então tá bom. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou falar mais, daqui a pouco eu vou brigar com ela. No dia seguinte ela falou assim, você já provou a canja? Tá gostosa. E o macarrão? Eu falei, oba, minha estratégia deu certo. Pronto. Então, em vez de julgar, a gente mostra, põe, o filho fala, mamãe, tô de saco. Sei! Tinha que ser, né? Peraí. Isso. Peraí. Fala e manda embora. Tá bom, vai embora. Então, a gente precisa deixar de falar tanto e fazer mais pelo outro. Nessa semana, a gente tinha uma situação lá com um aluno e a professora veio falar comigo. Sônia, o que a gente faz agora? Bota ciente e rubrica o seu nome. Tá bom. Aí, na sexta-feira, eu falei, vem cá. Vamos agora fazer um bilhete para sua mãe, para a mãe do garoto? Vamos. Como é que foi? Ela me contou. Aí eu botei um bilhete só elogio. E foi verdade. A mãe hoje botou um coração para a gente. Que ótimo. O que eu fiz? Ela está aflita, porque é uma questão para afligir mesmo. Insegura, porque ela quer que o filho dela autista leia. O que adiantava mais eu mostrar que tinha toda uma dificuldade de altos e baixos? Eu preciso ter compaixão, né? Calamos, não justificamos mais, e quando eu fiz um bilhete, foi de elogio. E hoje ela mandou um coração para a gente. E o garoto entrou ótimo. Não é bom? Por que eu ia perder o tempo da professora, o meu tempo, em julgar que ela é uma mãe enjoada, ia resolver alguma coisa? Então, é isso que essa palestra de hoje, todas as outras que nós temos a oportunidade de estar presente, não é para a gente saber mais, não. É para a gente viver melhor, para a gente trocar. Tirar o que não presta e botar o que pode ser feito. Mas, Sônia, eu vou fazer uma vez e errar 10. É isso mesmo. Você vai ter mais 10 reencarnações na frente. Sejamos matemáticos. Mas a gente não pode entrar com o saco vazio, gente. A gente não pode se apresentar na espiritualidade sem o clamor dos nossos amigos, dizendo, seja bem-vindo. É uma injustiça com a gente. E o que nós ganhamos? Isso nós tudo fizemos para ter uma casa, 2 televisões, e a Disney. É isso que nós fizemos? É para pensar, né? Bem, vamos em frente. Concluímos, e finalmente vamos terminando. Concluímos que nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que viveremos quando estivermos libertos da matéria. A nossa vida espiritual constitui o nosso futuro. O que será do meu futuro? Meu futuro construo aqui. E se eu souber, construía numa casa de rocha, não de areia, eu terei finalmente a grande luz. Os que perdem as suas almas na terra são aqueles que tudo fazem para conquistar os bens espirituais. Entenderam o que é que perder? Perder não é o sentido de estar no lixo. Perder é no sentido de ter
uma coisa nova, sair de uma coisa velha, o homem velho, para o homem novo. E do homem velho para o homem novo, nós temos, através do Espiritismo, que não há morte. A vida é eterna. E por que ela é eterna? Porque eu tenho um corpo físico? Não. Porque eu sou um espírito em busca de um progresso. E o que vale é a minha vida espiritual, isto é, o que vale é essa vida corpórea, ela é transitória. Ela tem 80 anos só, ou 70, ou 50, ou 20. Mas a outra é para sempre. Compreende que a vida terrena é um meio que Deus lhe dá para o progresso de suas almas. É a estratégia que a gente chama em educação. Então, aí eu faço a última pergunta. Então, o que é perder a alma por Jesus? Não é perder a alma para Jesus, é por Jesus. Perder a alma por Jesus é observar rigorosamente os seus preceitos. Única maneira de se conseguir a riqueza espiritual, que fará com que as almas se achem ricas e felizes quando desencarnarem. Viver a lei do amor. Então, perder é no sentido de sair de uma situação para uma nova situação. O item 18. O item 18, de verdade, não tem comentário novo a fazer. Ele só é escrito São Marcos, São Lucas, São Mateus, São João. O que você tem é um texto em que ele coloca a palavra, eu até grifei, salvará. Né? Ele diz que aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Então, esse perder, ele troca pela palavra salvará, que fica muito bem, né? Aquele que trocar, né? Que passar a acompanhar, ter na sua vida a filosofia cristã, vai se salvar. Mas não é se salvar para essa existência. A Terra é um meio. Nós vamos projetarmos para o futuro que está no mundo, na vida espiritual. O 19 também repete. É como se pegasse o item 17 e desmembrasse e algumas coisas atualizasse no uso do vocabulário. Só tem uma coisa final. No item 19, podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos, ele vai até usar a mesma palavra, ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que nos faça redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. O que ele quer dizer aqui? Quantas vezes nós somos convidados a fazer coisas moralmente indevidas? No trabalho é uma constante. Na vida pessoal também é uma constante. E quando a gente diz que não, na minha época dizia, você é santinha? Lembra, menina moça? Não queria fumar cigarro? Na nossa época foi aquela, né? Todo mundo tinha que fumar cigarro. Não fumar. Você é santinha, é filha da mamãe? Não era assim? Ou na nossa época foi também a época em que o comunismo pegou fogo, né? Então, tudo que fosse cívico era altamente desmoralizado, até cantar o hino nacional, lembram? Então,
Isso é perigoso. Hoje em dia, o que é? As drogas, né? As drogas, tenho ouvido falar que faz parte da experiência atual dos jovens provar droga. Não vai ficar viciado, não. Isso já ouvi de perto, atualmente. Esse é o problema. Esse é o mal. Maldizer esse pessoal que faz isso? Não, piedade. Esclarecimento para essa juventude atual, que nem tudo na nossa vida, para a gente ter como experiência de vida, é preciso experimentar. Porque algumas experiências nos levam à morte antecipada. Então, é uma questão de bom senso, de autoridade educacional, de autoridade de políticas públicas e de autoridade, primeira autoridade maternal e maternal. Agora, encerrando com Bezerra de Menezes, sobre o estudo do Evangelho, é um livro dele, né? Psicografado. Ele diz assim: alheio às suas responsabilidades de espírito eterno, o ser humano abraça as conquistas do mundo como única referência de felicidade, desviando-se do objetivo real de sua encarnação. Aí a Sueli até botou em negrito, que fez muito bem. Trabalhar verdadeiramente sua transformação interior, reconhecendo suas mazelas e imperfeições e seguindo com empenho e esforço real os exemplos de Cristo, para que ele se instale em sua intimidade, dando-lhe força e coragem para carregar a cruz de sua renovação, isto é, minimizar o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que contaminam a sua disposição no bem, se não trouxer bem firme em sua mente o entendimento de que somente cumprindo com fidelidade seus deveres, seus compromissos, suas obrigações, estará com o mestre. Gente, essa palavra fidelidade, para alguns aqui não, mas para os jovens é nova, né? Ouviram já o jovem falar em palavra fidelidade? Coisa que não existe. Ser fiel. Nós precisamos ser fiel. Não, fidelidade só é falado quando o homem ou a mulher trai o homem ou a mulher. Mas fidelidade não é isso. Fidelidade é ser fiel a princípios. Ser fiel precisa de compreensão. Quem compreende é fiel. Se eu compreendo que fazer mal leva uma pessoa até o suicídio, eu não vou fazer mal. E se eu compreendo que esse mal pode estar instalado em mim, se eu reconheço isso, fica fácil. E vejam bem, é muito bonito isso aqui, transformação interior. Não adianta fazer plástica, gente. Plástica só não resolve nada, não, hein? Plástica é brincadeira, é fingimento. Agora, para encerrar, finalmente, a nossa palestra, é um texto cruz, nossa cruz. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir a vida, pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo e ninguém resgata ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura
não adquire a consciência da própria responsabilidade, movimenta-se num mundo afeição semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça, encarnados e desencarnados. Surgidos à Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo do progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. Então, a cruz é o sofrimento. Todos nós carregamos a nossa cruz, quer como dificuldade orgânica, quer como degrau social, muita pobreza, muita necessidade, quer no marido, no filho, na escola, parente infeliz. No plano espiritual, é vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago, é o óbolo da viúva. Chego lá, não tenho nada, meu saco do pobre, do mendigo, alto, e o meu, nada. Cheio, mas vazio. Cheio de ouro, moeda, de roupas, mas lá, para a espiritualidade, não serve para nada. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor e nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esquecermos de que será preciso olvidar, quer dizer, esquecer o egoísmo e tomar a nossa cruz. Espero em Deus que todos nós que carregamos a nossa cruz, a tarde de hoje, seja um esclarecimento, que a nossa cruz seja bem-vinda. Boa tarde.